Bom, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou nutricionista, fui convidada pelo Centro Acadêmico para falar um pouco sobre o papel dos alimentos e da nutrição no sistema imunológico e prevenção de doenças. Eu tenho mestrado em Nutrição e Saúde pela Federal de Goiás e sou doutoranda em Medicina Tropical e Saúde Pública também pela Federal de Goiás. Eu espero que todos estejam bem, você e seus familiares. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão relevante nessa fase que a gente está vivendo. Eu, desde a graduação, quando eu fazia iniciação científica, eu me interessei pelo estudo dos compostos bioativos dos alimentos. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, o que são esses compostos bioativos, né? São compostos químicos que podem gerar diversos benefícios à saúde humana, conhecido basicamente como o poder dos alimentos, né? Como a gente popularmente conhece. Vocês já devem ter escutado algo sobre mel com açafrão e limão, é bom para gripe, o boldo ajuda na prevenção aí no tratamento de doenças do estômago, camomila ajuda a combater a ansiedade, acalmante. Então, são compostos, de fato, bioativos que a ciência consegue comprovar o poder desses alimentos. Então, pensando que os alimentos, de fato, eles têm poder, a gente precisa entender como utilizar da melhor maneira esses nutrientes que estão presentes na nossa alimentação para combater e fortalecer o nosso sistema imunológico, combater doenças, tá bom? Então, é mais ou menos um overview do que a gente vai falar aqui nessa transmissão com vocês. Talvez você já tenha escutado essa frase que é de Hipócrates, que o seu alimento seja que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento o teu remédio. Foi dito então por ele, que viveu 460 anos antes de Cristo, ele é conhecido como o pai da medicina, reflete muito bem o importante papel da nossa alimentação como dos relevantes fatores promotores de saúde. Então, a alimentação, junto com outras práticas de saúde, como, por exemplo, a prática de atividade física, são aí um dos pilares da nossa promoção de saúde. Desde a antiguidade, já se percebia, sem muitas bases experimentais naquela época, que a nutrição é um fator preponderante na manutenção do estado de saúde e bem-estar do indivíduo. Mas qual que é a relação, então, entre nutrição e saúde? Por que a alimentação balanceada e correta, ela traz muito mais benefícios do que somente estética, somente a parte de perda ou ganho de peso? Por que será que acontece? Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre o que é estar saudável e as estratégias que o nosso organismo usa para manter esse estado de saúde. Então, o estado de saúde, ele é coordenado pelo funcionamento adequado do sistema imune do indivíduo. Então, quando a gente fala em saúde, eu tenho aqui um conceito que envolve o bem-estar físico, social e mental de um indivíduo, estando todos eles juntos e sempre associados. Não adianta eu pensar em saúde simplesmente como um bem-estar físico, porque aqui eu preciso me ligar no bem-estar social desse indivíduo e principalmente agora que vem ganhando muita força o bem-estar mental. A gente vai falar muito disso nesse mês de setembro, sobre saúde mental. Então, saúde é um conceito amplo, complexo e que, no final das contas, o que vale é o equilíbrio, tá? A saúde, ela tá aí vinculada com a questão do sistema imunológico, né? E o sistema imunológico, ele é complexo, ele é distribuído por todo o nosso corpo e altamente ativo. Então, nessas figurinhas aqui, nessa figura a gente consegue ver os principais órgãos imunológicos que nós temos, né? O timo, linfonodos, vasos linfáticos, baço, medula óssea, tonsilas. E aqui a gente observa que os vasos linfáticos, eles estão distribuídos por todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, tá? Linfonodos também. Então, é um complexo, né? O sistema imunológico, ele é bem complexo, ele é extremamente ativo. Então, a gente precisa modular esse sistema imunológico para ele trabalhar a favor da nossa saúde. Dessa forma, para que todas essas células do sistema imune funcionem de maneira adequada, a gente precisa equilibrar e consumir os nutrientes que são apropriados na quantidade e na qualidade correta por indivíduo, tá? É um equilíbrio. Então, aqui, quando a gente fala de nutrientes, nós temos os macro e os micronutrientes.
Macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. E os micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, eu preciso ter os macro e micro ingeridos na quantidade certa por cada um de nós, tá? Essas recomendações, elas são individualizadas. Então, por exemplo, a minha necessidade de proteína diária não é a mesma a sua necessidade. Então, cada um tem aí a sua quantidade a ser atendida. E no final, o que vai fazer resultado para nós é o equilíbrio. Se eu consigo equilibrar a alimentação, a atividade física com o meu ritmo de trabalho, né, o sono, tudo isso, eu vou conseguir ter uma saúde mais favorecida. Bom, quando a gente fala em relação à má alimentação, o alimento ele pode ou perturbar o meu sistema imunológico ou fortalecer o sistema imunológico. Nessa foto aqui, eu trouxe basicamente o que a gente consegue enxergar aqui na parte de nutrição são vitaminas e minerais. A gente não tem muito carboidrato e lipídio aqui. A gente vai ter proteínas, uma pequena quantidade. Posso ter lipídios aqui nas castanhas, nas oleaginosas, mas frutas e verduras, elas são fontes de vitaminas e minerais e água, tá? Quando a gente fala em tudo isso, é muito claro na nossa cabeça aquele alimento que pode fazer bem e o que pode fazer mal. Uma má alimentação pode perturbar o equilíbrio corpóreo e vai fazer com que o nosso sistema imune crie alguma atitude. Então, peraí, essa pessoa aqui não está me dando os nutrientes que eu preciso tomar alguma iniciativa, eu estou precisando de cálcio, estou precisando de zinco, de selênio, eu não tenho, eu preciso fazer alguma coisa. Essas atitudes que o nosso sistema imune toma em virtude da má alimentação, a gente chama de resposta inflamatória. Então, dentro disso, a gente já chega no conceito de imunometabolismo, que é a interação entre os processos imunológicos e metabólicos que acontecem no nosso organismo, tá? Aqui eu trago um exemplo, um estudo, vamos imaginar um estudo com ratinhos camundongos, em que um ratinho, ele tem uma alimentação equilibrada, ele vai ter aqui as células do sistema imune funcionando de maneira ok. Se eu tenho aqui um ratinho com uma dieta rica em lipídio, enfim, ele vai ativar o sistema inflamatório, que vai desencadear uma cascata de inflamação, de liberar mediadores inflamatórios, que vai deixar esse indivíduo num estado de inflamação constante, tá? Então, a alimentação, ela vai fazer isso sim. Ela pode manter o meu equilíbrio, a minha homeostase, ou ela pode desenvolver ali e iniciar uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória geralmente vai levar a um dano tecidual, que vai estar associado à inflamação, principalmente se ela for por longos períodos, como é no caso de obesidade e sobrepeso. Então, a obesidade e sobrepeso é como se eu estivesse fazendo uma agressão ali no meu organismo por muito tempo, e isso vai gerar prejuízos para a minha saúde. Então, fica muito claro que existe esse campo de estudo aí enorme quando a gente associa dieta e imunologia, e essa interação, esse imunometabolismo precisa ser estudado para a gente poder trazer da melhor maneira possível para o nosso benefício, tá? Então, o consumo de uma dieta desequilibrada, ela pode gerar impactos para todo o nosso organismo. Consumo excessivo de carboidratos refinados. O que é carboidrato refinado? Açúcar, carboidratos simples, tipo pão francês em excesso, bolacha recheada, bolacha de água e sal, bolacha maisena. Tudo que é muito açucarado é um carboidrato que a gente fala carboidrato refinado. Gorduras, principalmente gorduras trans, são extremamente prejudiciais quando estão em excesso. Pode levar, então, o acúmulo de tecido adiposo. O que é tecido adiposo? É gordura, tá? E isso também pode gerar o acúmulo de gordura no fígado, que eu já vou ter um outro problema, que é a esteatose hepática. Esse aumento de gordura no meu corpo vai causar alterações nas células imunes que estão residindo nesse lugar. E isso vai favorecer o desenvolvimento de doenças como resistência à insulina e disfunção hepática. Então, como eu falei para vocês, é um complexo. Eu tenho aqui um organismo e esse organismo, um órgão se comunica com o outro. Se eu estou tendo um excesso de carboidrato, um excesso de lipídio, eu vou armazenar, onde eu estou armazenando essa gordura, eu estou ali mexendo com todas as células do sistema imunológico que ali residem. Eu não mostrei uma figura ali atrás que mostra que o sistema imune está distribuído por todo o corpo. Então, eu mexi ali, eu desconfigurei o sistema imunológico ali daquele lugar que eu estou guardando gordura, e isso vai gerar uma resposta inflamatória no meu organismo, tá?
Mas não, Bárbara, tá tudo bem. A alimentação, quando ela não é saudável, vai gerar acúmulo de gordura, que pode me trazer problema. E a alimentação saudável? A adoção da prática da alimentação adequada e saudável vai ter um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção do sistema imunológico. Os nutrientes que a gente tem nos alimentos, eles vão impactar as células imunológicas de forma direta ou indireta, causam alterações em sua função e podem exercer efeitos através de alterações no microbioma intestinal, tá? Os nutrientes, então, eles vão sim impactar o meu sistema e eu preciso de vitaminas e minerais. Minerais, principalmente aqui, para ajudar no sistema imune, é o zinco, selênio, ferro e cobre. E as vitaminas A, C, D, E e do complexo B. São essenciais para eu ter uma resposta proliferativa bem sucedida do meu sistema imunológico. Então, são esses nutrientes aqui a chave para eu fortalecer meu sistema imunológico e ficar mais resistente a doenças. Bárbara, isso se aplica ao Covid? Sim, se aplica ao Covid, né? Então, no contexto da pandemia do Covid, a recomendação nutricional para a população em geral é uma dieta diversificada e equilibrada, rica em frutas, vegetais coloridos, oferecendo um suporte à função imunológica por meio do aumento da ingestão de antioxidantes e nutrientes associados. Então, consumir os alimentos que têm proteína, gordura, carboidrato de boa qualidade e com moderação ajuda a manter o peso saudável, sendo que agora, nessa época de pandemia, a gente precisa preocupar com o fortalecimento do sistema imune. Dietas muito restritivas, restrições calóricas muito intensas, elas não são aconselhadas nesse momento, porque a gente está aí com um vírus que todo mundo está se esforçando para combater e a gente precisa que o nosso organismo consiga combater esse vírus. Caso aconteça algum contágio, quanto melhor eu tiver, quanto mais forte o meu sistema imunológico estiver, menos eu vou sofrer com a doença, tá? Embora a gente ainda não tenha, até o momento, o conhecimento dos efeitos dos suplementos nutricionais sobre o risco ou gravidade da Covid-19, os estudos científicos sugerem que a suplementação de alguns nutrientes podem reduzir o risco ou a gravidade de algumas infecções virais, principalmente entre pessoas com consumo alimentar insuficiente. Então, a gente precisa preocupar com a adequação da ingestão de vitaminas e minerais por meio da alimentação. A suplementação, ela pode ser útil, benéfica? Pode sim. Mas eu vou depender do meu organismo. E isso quem vai poder passar para você é o seu médico, o seu nutricionista, porque é individual, tá? Uma recomendação não vale para todo mundo. Então, por exemplo, se você consegue consumir a quantidade de proteínas adequada à sua necessidade diária, você não precisa suplementar proteína. Da mesma forma com os outros nutrientes. Mas se a pessoa já tem alguma deficiência, alguma carência nutricional, precisa ter esse acompanhamento e, quem sabe, iniciar uma suplementação para aí sim ser benéfica. A suplementação, ela vai ser benéfica quando ela for necessária. É bem simples e é um conceito simples, mas é individual. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que ser avaliada por médico ou nutricionista de forma individualizada e segura. Bom, e agora, nesse atual cenário, que está todo mundo em distanciamento social, a maioria da população em casa, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da vitamina D, porque a produção endógena, né, a produção que eu faço desse micronutriente, ela é estimulada na pele quando exposta à luz solar. Por essa razão, a gente precisa obter a vitamina D de fontes dietéticas, tá? Porque a gente às vezes fica o dia todo dentro de casa, não vai muito ao sol e acaba ficando com carência nesse nutriente. Então, peixe, fígado, gema de ovo, alimentos enriquecidos como leite e iogurte, eles têm vitamina D. Além disso, a gente precisa estimular a síntese endógena pela exposição ao sol. Então, sempre que possível, 15 e 20 minutinhos de sol por dia para ajudar nessa ativação da vitamina D. Bom, essas estratégias, elas são pontuais, né, e precisa, sim, ser entendida aí no contexto de cada um. Por isso é importante vocês sempre buscarem ajuda com profissionais de saúde. E aqui eu chamo a atenção para um ponto, que é a questão de fake news. Eu trouxe aqui, olha só, as fake news atingem 85% das mensagens sobre o coronavírus checadas pelo Ministério da Saúde. Poder curativo de vitaminas e chás e teorias da conspiração estão entre as dúvidas enviadas pela população. O que acontece? As pessoas sabem que os alimentos eles fazem bem ou fazem mal, todo mundo sabe.
Agora, como? A gente precisa entender que um alimento, ele não vai ser sempre o vilão ou sempre o herói. Tudo vai depender de como. Qual a quantidade, qual a frequência, qual o contexto. Então, a gente tem que ter sempre um bom senso, lembrando que quanto mais colorido o prato, mais saudável, sim, faz sentido. E o que a gente aconselha? Uma refeição, ela vai ter arroz, feijão, a carne ali, a proteína, verdura e salada. São esses cinco itens que a gente vai colocar na nossa refeição. Geralmente, metade do prato, ele vai ser composto ali pelas verduras e saladas. O outro 1/4, a gente vai colocar ali arroz e feijão, e o outro 1/4 eu vou colocar a proteína, sendo que 2/4 é verdura e salada. Então, é um prato colorido, um prato que eu consigo olhar para ele, ele é atrativo do ponto de vista nutricional e visual, porque é muito mais bonito você comer uma comida que você consegue olhar para ela e falar, caramba, isso aqui deve estar muito bom para comer. Porque hoje em dia a gente não para comer, a gente não olha a nossa alimentação, a gente simplesmente engole, né? E acaba que não sacia a nossa fome. Então, essa questão de dar atenção à alimentação, aos alimentos, olhar a comida, lembrando que o processo de alimentar, ele é voluntário. A gente come aquilo que a gente quer. Então, a gente tem o poder de escolha sobre o que a gente vai comer. E a gente precisa sempre levar em questão a parte crítica de fato. Será que existe algum alimento milagroso que vai fazer curar tudo? Não, não é um alimento milagroso. É uma alimentação adequada e equilibrada. Essa alimentação adequada e equilibrada, ela vai envolver ingestão de água na quantidade certa, proteínas na quantidade certa, carboidrato de boa qualidade, então a gente evita os açúcares, a gente evita o que tem de refinado, lipídios de boa qualidade, a gente vai evitar gordura trans, dando preferência para azeite de oliva, que é uma gordura mais saudável, as frutas, as verduras, os legumes. Então a gente tem aí, o Brasil é um país tropical que tem uma infinidade de oferta, né, de alimentos extremamente ricos. Então a gente precisa se atentar a isso. E cuidado mesmo com a questão de fake news, tá? Se surgir alguma dúvida, algum ponto, eu acho que vocês devem estar com algumas questões na cabeça de vocês querendo perguntar. Pode passar a pergunta para os organizadores do evento, eles vão passar para mim e eu vou mantendo contato e vou devolvendo as respostas para vocês. Mas a alimentação, ela é um tema que traz interesse de todo mundo, tem muito mito envolvido, e eu trouxe aqui algumas dicas para a gente não cair numa fake news e também não propagar. Então é importante você sempre buscar a fonte original da notícia, fazer uma busca na internet, porque o Ministério da Saúde está trabalhando também em cima disso, muitas coisas já foram desmentidas. Cheque a data, porque às vezes a notícia que você está lendo pode ser antiga, às vezes o pessoal pegou uma reportagem de 10 anos atrás e traz agora, né? Então cheque a data, leia a notícia inteira, não vai só pela manchete. Olha o histórico de quem publicou. Será que quem publicou sabia o que estava publicando? É importante isso. E se a notícia não tem fonte, não repassa. A gente não pode continuar dando asa para essas notícias falsas. Isso é um desserviço à saúde. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Esse é meu Instagram. Podem me mandar dúvidas, perguntas. A gente vai batendo um papo sem problema nenhum. A ideia aqui é trazer para vocês a resposta a uma dúvida. A nutrição, ela tem papel na imunidade? Sim, tem papel. Como que eu posso fortalecer meu sistema imune? Com o consumo adequado de água, fruta, verdura, legumes e maneirando aí na quantidade de açúcar e lipídio. Ah, Bárbara, eu não posso mais comer açúcar nem comer gordura. Não é isso. É maneirar, saber equilibrar. A alimentação, ela é um equilíbrio. E a gente faz isso um hábito. Então, cada dia que você passa a dar mais atenção para a sua alimentação, vai ficando mais fácil, vai ficando automático. Então, você não precisa fazer dieta. Cuidado com dietas restritivas agora. A gente sabe que essas dietas restritivas, perdas de peso intensas num período de tempo muito curto, pode fragilizar o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imune, como falei para vocês, ele é extremamente ativo, ele está no corpo inteiro, ele precisa de minerais e vitaminas para fortalecer. Zinco, selênio, ferro e as vitaminas que nós já falamos também.
Onde eu encontro esses minerais e essas vitaminas? Fruta, verduras, legumes, principalmente. Castanhas, a gente tem uma boa fonte de minerais também. As oleaginosas, então castanha do Pará, castanha de caju, baru. Então tudo isso pode ajudar também a alimentação. Ela não precisa ser monótona, tá? Ela precisa ser agradável, porque alimentar é um ato social, alimentar a gente compartilha com todo mundo uma refeição e de fato a gente consegue integrar saúde nisso, tá bom? Eu fico esperando as dúvidas, agradeço vocês, confiem nos alimentos para melhorar o sistema imunológico de vocês, a gente vai conseguir passar por essa pandemia. Mantenham todas as instruções de segurança, de ficar em casa, questão de higienização. Falando de higienização, só para encerrar, frutas e verduras a gente não lava com sabão, tá, gente? A gente vem do mercado, vem da feira e vai fazer a higienização com água sanitária, tá? É água e água sanitária. Vocês pegam lá o vidro de vocês de água sanitária e olham no rótulo. Geralmente vem escrito como que faz para higienizar frutas e verduras. Então, primeiro passa numa água corrente essas frutas e verduras quando chega da rua e faz a solução ali de água com água sanitária conforme está no rótulo do produto. Para vocês, se eu não me engano, é uma colherzinha de água sanitária em 5 litros, 10 litros de água, algo assim, deixa de molho. Depois vocês vão lavar de novo em água corrente e aí tá pronto para consumo. A gente não pode passar sabão em frutas, vegetais e hortaliças. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Me deixo à disposição mais uma vez e muito obrigada.